Boa noite. Bom, nós vamos fazer um estudo, nós dois. Mas se vocês quiserem, podem fazer perguntas, sem problema nenhum. Se um estudo que é feito a 2, pode ser feito a 20 também, né? Sem problema nenhum, né? Ok. Nós vamos falar hoje sobre João, capítulo 9, em que Jesus cura um cego de nascença. E aí, a gente vai falar rapidamente a história, e a Catarina vai começar a trazer alguns passos para a gente poder discutir em relação a isso. Então, a gente vai sempre construindo a 2 ou a mais pessoas. Vocês estão ouvindo bem? Dá para fazer sem microfone então, né? Boa noite para todos. Bom, então a gente vai trazer essa passagem que está lá no Evangelho de João. A gente vai trazer a passagem do Evangelho de João, que é a respeito da cura do cego de nascença. E ela conta assim: Jesus ia entrando na cidade e os seus discípulos avistaram um cego e lhe perguntaram quem havia pecado para aquele homem nascer cego, se teria sido ele ou seus pais. E essa é uma pergunta pertinente na época, porque era a crença, como a maioria, não acreditava em reencarnação, não acreditava na lei, não conhecia a lei de causa e efeito. Então era normal que se pensasse que quando uma pessoa nascia cega, era devido a algum pecado que os seus pais tinham cometido. Então eles perguntam a origem daquela cegueira a Jesus. E Jesus lhes responde que não era nem porque os seus pais haviam pecado e nem porque ele havia pecado. Que aquela cegueira seria motivo para a glória de Deus. Então Jesus se aproxima desse rapaz, ele coloca a saliva junto à terra, fazendo um pouquinho de barro, aplica nos olhos desse rapaz e manda que ele lavasse os olhos no tanque de Siloé. Ele segue a instrução, lava e volta enxergando. E o interessante é que é narrado que as pessoas que conheciam esse cego ficaram na dúvida se realmente era ele. E tinha sido curado e espantadas como ele estava vendo. Então, esse rapaz é conduzido pelos fariseus que estavam ali assistindo essa cena até o templo e ele é interrogado. Eles queriam saber como ele havia sido curado e ele dá a explicação de como isso havia acontecido. Eles não acreditam, perguntam novamente, ele responde de novo de uma maneira mais sucinta, mais breve. Então eles mandam chamar os pais desse rapaz para confirmar se ele realmente havia nascido cego. E os pais confirmam e eles perguntaram como ele estava vendo então. E os pais que não tinham presenciado a cena respondem que não sabiam e que como ele já era de idade suficiente, que era para fazer as perguntas para ele. E esse rapaz então é novamente questionado, pelos doutores da lei ali, pelos fariseus, como ele havia sido curado, e ele dá uma resposta ainda mais curta e faz um comentário até um pouco provocativo ou talvez bem ousado, para alguém que estava diante ali daquele tribunal religioso da época. Então ele faz algumas insinuações, depois a gente vai entrar em detalhes. Então, aquilo causa uma revolta, a postura dele, a segurança com que ele responde, causa uma revolta daqueles fariseus e esse rapaz é expulso do templo, junto com a sua família, seus pais. E ao ser expulso, Jesus se aproxima dele novamente e se apresenta a ele, porque até então ele não tinha visto a face de Jesus. E ele então, reconhecendo aquele homem, se prostra diante de Jesus para adorá-lo.
Então, esse é um resumo da passagem que a gente vai passar a comentar agora ponto a ponto. Porque é muito importante que a gente vá buscar esses ensinamentos no Novo Testamento para que a gente se aproxime um pouco mais de Jesus. Nós temos o hábito de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e isso é excelente, mas nós precisamos buscar nessa fonte a proximidade com os ensinos de Jesus e principalmente com todos aqueles que estavam naquela época já tendo uma postura de coragem diante desse convite de Jesus e, além de tudo, uma postura de extrema fé e confiança no nosso Mestre. Sim, tá ligado? Tá. Bom, então vamos lá. A doutrina espírita, ela se baseia, e muito bem baseada, porque nós vemos isso constantemente na lei de causa e efeito. E o que é a lei de causa e efeito? O que é a lei de causa e efeito? Quando a gente fala lei de causa e efeito, o que vem na mente da gente? Ação e reação. Ótimo. O que mais? A colheita obrigatória, né? Colheita obrigatória. A gente fez algo e depois nós vamos para a colheita. Qual é a única solução que nós observamos dentro da doutrina espírita para a gente não sofrer as consequências dos atos que realizamos nessa vida e vida passada? Qual é? Hoje a gente vai sofrer. Fiz, não tem jeito, eu vou pagar. Tem algum caminho aí que a gente observa que é diferente? Oi? Uma reforma íntima, mas ela está associada também a uma frase que a gente observa do Cristo. Amor. Quem muito ama, muito será perdoado. Então, a gente quebra a lei de causa e efeito com o amor. Tudo bem? Ou seja, eu faço algo, vou sofrer as consequências daquele algo que eu fiz, porque essa é uma lei de causa e efeito. Mas se eu amar, eu posso, como disse Jesus para Pedro, que está no livro Jesus no Lar, mas a gente observa na Bíblia, nas cartas de Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. Isso aí Jesus falou para Pedro, e Pedro transcreveu isso em suas cartas. Tá. Então a gente observa que para não ter efeito, nós podemos aplicar o amor, que a gente quebra a lei de causa e efeito. Aí tudo bem. Mas agora vamos com uma pergunta. E quando nós observamos um efeito, o jovem nasceu cego, qual é a causa? Sim. Como é que você explicar a pessoa começando daquele jeitinho? A multiplicação é a multiplicidade de várias vidas. Multiplicidade de várias vidas, ou seja, ele veio cego porque ele fez algo que necessitava de ele aprender mais pela autolização. Essa é a lei de causa e efeito. Joia. Mas no caso, Jesus afirma que aqui não se aplicou a lei de causa e efeito. Quer ler? Vamos ler na íntegra? Então, passando Jesus, viu a um homem que era cego de nascença. Então vamos pensar duas coisas. Passando já é uma que era interessante para a gente observar. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para ter nascido cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para se manifestarem nele as obras de Deus. Importa que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode operar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos dar uma pausa para a gente refletir, porque só isso aqui tem material para a gente pensar, talvez, por uma vida toda. Primeiro fato,
Nós, conhecendo o Espiritismo, temos o hábito de sempre que vemos alguém sofrendo, atribuir esse sofrimento a causas passadas. Então, a primeira pergunta: para aquele que está sofrendo, isso é uma atitude consoladora? Você vê alguém sofrendo e você chega assim, você está pagando pelo que você errou lá no seu passado. Isso consola a pessoa? Nós não somos conhecidos por termos a doutrina do Consolador prometido. Então nós temos que encontrar uma forma de levar consolo às pessoas. Então essa não é uma boa resposta. Você sofre porque você pecou. Porque Jesus mesmo vai nos mostrar que nem todo caso é devido aos erros do passado. Algumas situações são devidas à necessidade, às vezes, que o Espírito tem de passar por uma missão, um desejo que ele tem de contribuir na obra grandiosa de Deus. Olha que interessante. Lei de causa e efeito. Tudo que a gente observa obedece leis. Então, uma hora que a lei falha, é a hora que existe o absolutismo. Ou seja, Deus. Tem uma lei, o pessoal gosta de falar da física, que é o seguinte: tudo é relativo. Se tudo é relativo, até a lei de que tudo é relativo é relativa. E aí ela, a hora que ela falha, é a hora que Deus ali está. Se a lei de causa e efeito fosse explicação para tudo, a gente não precisava de Deus. Tem a lei de causa e efeito. Mas quando nós precisamos de Deus, e Deus tem outros caminhos que nós não conseguimos visualizar, é a hora que a gente acha que a lei é de causa e efeito, mas ela não é uma lei de causa e efeito ali agindo. O cego de nascença, ele veio naquela condição de cego de nascença para dar um testemunho e ajudar o Cristo no seu ministério. E a gente vai observar que esse jovem cego de nascença, que volta a ver, é alguém especial. Porque ninguém encara um sinédrio cheio de fariseus frente a frente ao ponto de ser mais eloquente no seu discurso do que o próprio, como fala, do que os fariseus, que são doutores da lei. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de um jovem que não enxergava, e de repente tudo ali para ele é novo, mas ele encara frente a frente aquele sinédrio. Então, muitas vezes, nós podemos encontrar uma pessoa que vem em uma condição debilitada porque ele pediu para aprender com aquela condição debilitada. Ele não precisava passar por aqui. Um exemplo, porque se aplicou ao Cristo após aplicar a nós, é o próprio Cristo. Cristo fez alguma coisa para merecer a cruz? Pois é, por que ele então teve a cruz? Mas a cruz e o exemplo dele serviu de tanta força para a gente, porque agora, qualquer vida que a gente venha ter ou passar, a gente não serve como desculpa para revoltar. Eu sou assim porque eu nunca tive facilidade. Calma aí. Mas o mestre também não teve. Você está se questionando de quê? Jesus chega a comentar essa passagem disso com Pedro, porque Pedro não entende por que ele ia passar pela crucificação. No mesmo dia, Pedro de manhã fala: você é o Messias. Bem-aventurado Pedro, porque foi os anjos dos céus que te informaram: olha, você está com os espíritos superiores te dando orientação. Aí depois, mais à tardinha, eu vou passar pela crucificação. Senhor, eu não vou deixar. Aparta de mim, Satanás. Ou seja, eu estou com os espíritos inferiores. E aí ele fica triste. E Jesus, narrado no livro Boa Nova, vem explicar: Pedro, eu não nasci para estar na praia, olhando para o náufrago e dizendo assim: bate os braços aí que você sai e vai sobreviver. Eu nasci
para estar do lado do náufrago, dizendo: faça como eu estou fazendo e você salvará. Então essa é a diferença. Alguns espíritos pedem para passar por certas provas, porque não é expiação para ele, é uma prova. É um gatilho perfeito. É um perfeito catalisador. Vamos pegar um exemplo do livro Há 2000 Anos, onde o senador Publio Lentulus ficou cego, mas ele tinha necessidade de resgatar, porque em uma reencarnação passada ele cegava os seus inimigos com faca quente. Então ele fica cego. Depois de 8 anos de cegueira, ele faz o seguinte comentário: com a Ana, aprendi mais nesses 8 anos de cegueira do que se eu chegasse 800 anos. Então, se esse tipo de aprendizado é para aquele que precisa resgatar ou melhorar algo dele, para aquele que já está com aquilo resolvido, aquele desprendimento é algo pior que nós não conseguimos compreender. Nós estamos aqui fazendo apologia ao sofrimento. Só estamos explicando que nós espíritas muitas vezes somos cruéis quando vemos alguém que sofre e tentamos justificar como sendo ele o culpado daquele sofrimento. Continuando, Jesus havia dito: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e fez lodo do cuspe, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te na piscina de Siloé. Essa palavra Siloé quer dizer o enviado. Então, na piscina do enviado. Então ele foi, lavou-se e voltou vendo. E assim seus vizinhos e os que o tinham visto antes, pedindo esmola, diziam: não é este aquele que estava assentado e pedia esmola? Respondiam uns: é este. Outros ao contrário: não é, mas é outro que se parece com ele. Ele, porém, dizia: eu é que sou. Então é interessante a gente notar como às vezes uma pequena mudança na nossa atitude em direção ao Cristo, em direção àquilo que nós conhecemos teoricamente, e de um momento para outro nós decidimos colocar em prática, é capaz de fazer com que aqueles que estão à nossa volta deixem de nos reconhecer. Então, se nós às vezes decidimos ter essas atitudes mais adequadas, mais corretas, conforme tudo aquilo que nós já aprendemos, às vezes nós vamos sofrer essa consequência até dentro da nossa casa, com os nossos familiares, que vão deixar de reconhecer em nós aquelas características antigas que a gente trazia. Então, algumas pessoas podem até chegar a exclamar: não estou te reconhecendo. Mas você não é assim. O que deu em você agora para estar agindo dessa forma? E isso faz parte desse processo de aprendizado, desse processo de mudança que a gente sofre. E continuando, os circunstantes, os vizinhos, perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele. Então aqui é a primeira resposta, a resposta que ele dá para aquela multidão que estava cercando ele ali naquele momento. Aquele homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vá ao tanque de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vi. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. E aqui é interessante a gente destacar que para a primeira resposta que ele deu, foi uma resposta bem completa dentro de tudo aquilo que ele sabia, já que ele não estava ainda enxergando no momento em que Jesus fez isso. Ele sabia que Jesus havia feito lodo, colocado em seus olhos, dado uma instrução, e que após aquilo ele estava vendo. Então levaram o que fora cego aos fariseus. E era dia de sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Deixa eu só fazer um parênteses. E olha só. Primeiro,
Jesus fez lodo com cuspe e passou nos olhos, o que mostra um infringimento daquilo que os judeus consideravam como puro, né? O cego deixou passar o cuspe no olho dele, primeiro que ele não viu, né? Até aquele momento, depois ele começou a ver. Ele sabe que passou lodo no olho dele. Mas no lodo, qualquer um fala o seguinte: Jesus pode passar cuspe com barro no olho, mas a gente sabe quem é o Cristo. Ele não estava ali sabendo. Ele aceitou uma situação mostrando uma disposição para não julgar ou achar que aquilo não dava certo. Passou lodo e mandou ele lavar os olhos em um tanque distante chamado tanque de Siloé. Tem duas passagens no Novo Testamento, não no Antigo Testamento, mas duas passagens no Antigo Testamento, no Novo Testamento, chamadas de Siloé, referindo a Siloé. Um é que a torre de Siloé caiu e mataram um tesouro. E essa em que Jesus pede para que ele lave os olhos no tanque de Siloé. Vamos só fazer um gancho para voltar para cá, isso é importante. Primeiro, olha só, quando caiu a torre sobre os 18, mataram os 18, Jesus faz o seguinte pergunta: vocês acham que aqueles 18 que a torre caiu sobre eles era pior que qualquer um de vocês? Não. Em verdade eu digo, isso pode acontecer a qualquer um que não se arrepender. Então, ali, a outra passagem que fala sobre Siloé, Jesus também estabelece um novo parâmetro sobre a causa e efeito. Como foi bem lembrado, a questão ali é a seguinte: é um efeito catalisador. Eu estou na minha vida tranquila, sem dar na mornice, ou seja, não faço nenhum bem, nem faço o mal, estou indo. E não me melhora, não me torna melhor a cada dia. Aí, de repente, vem uma situação difícil para que dali eu desperte. Ou seja, aquelas pessoas que estavam ali quando a torre de Siloé caiu no andar 18 não tinham crime para que, em vidas passadas, a torre caiu sobre eles. Isso eu estou falando, Jesus. Eles não eram mais culpados que ninguém de Jerusalém. Eles eram igual a todo mundo, só que, como Jesus disse, o mesmo acontecerá com vocês se vocês não se arrependerem. Ou seja, se vocês não mudarem de direção. Arrepender significa: olha, eu vou deixar aquele caminho que eu estava indo e agora vou para um caminho melhor. Vou me melhorar, vou me tornar uma pessoa melhor da cada dia. Esse é o segredo para evitar que essas situações aconteçam na nossa vida. E aí o segundo gancho é com aquele jovem que não tinha motivo para estar certo. Bem colocado, bem lembrado. Perguntaram-lhe novamente os fariseus de que modo vira. Aqui fica uma dúvida: se eles já tinham feito uma pergunta, os fariseus já tinham feito essa pergunta ao ex-cego, ou se eles aqui colocaram um texto que fizeram novamente porque aqueles que estavam assistindo já tinham perguntado. Assistindo não, aqueles que o conheciam, né? Então ele coloca assim: ele, o ex-cego, lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e estou vendo. Então aqui ele já omitiu uma informação. Para aqueles que estavam questionando se realmente era ele ou não, ele explica com mais detalhes. Ele fala que um homem chamado Jesus fez isso e ele estava vendo. Lá para os fariseus, novamente ele responde já com um pouco mais de restrição nas suas palavras. Pelo que diziam alguns dos fariseus: esse homem que não guarda o sábado não é de Deus. Porém, outros diziam: como pode um homem pecador fazer estes prodígios? E havia dissensão entre eles. Então aqui a gente observa que os próprios fariseus estavam discordando. Alguns criticavam Jesus e condenavam Jesus porque não estava guardando o sábado, que era para eles um dia de jejum, de oração, um dia de estar dedicado
a fazer nada. Essa é a verdade. Mas outros já diziam que se aquele homem não era de Deus, como que ele poderia ter feito um milagre? Então essa já é a primeira situação em que esse rapaz leva aqueles fariseus a confrontarem. Será que aquele homem que não respeitava, não guardava o sábado, realmente era de Deus ou não era de Deus? E para eles, os fariseus, era muito mais importante você observar os rituais exteriores, como guardar o sábado, do que ajudar alguém que estava cego. Porque se era sábado, você se imagina cego, Jesus passasse por você e falasse: amanhã é domingo, eu volto aqui e te curo. Um dia mais, um dia menos, como cego, será que ia fazer diferença? A pergunta é: será que Jesus estaria ali naquele outro dia para fazer esse milagre? E será que Jesus estava preocupado em guardar o sábado com rituais exteriores, com aquilo que era puro ou não era puro? Essa certamente não era uma das preocupações de Jesus. Perguntaram ainda ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Então o que você pensa daquele homem que fez esse milagre? Respondeu ele, que é um profeta. Mas os judeus, enquanto não chamaram os pais dele, não creram que ele fosse cego e que agora visse. Você quer comentar alguma coisa? A dúvida gerada no coração dos fariseus é que fez com que cada vez as informações chegassem mais curtas. Se todos nós estamos com o propósito de servir, se amanhã eu começar a duvidar e pedir provas, cada vez você vai ter menos provas. Aí você vira e fala assim: mas qual é o aprendizado disso? É que nós não temos que ver apenas para crer. Nós temos que crer para ver. É diferente. Quando a gente começa a pensar e sentir, a gente vê sinais em todos os lugares. Quando a gente quer duvidar, a gente vê sinal em todos os lugares de que as coisas não existem, Deus e etc. Se a gente for analisar, há uma coisa parecida com a física quântica. Você tem a dualidade da situação de uma partícula, por exemplo, de um fóton de luz ou de um elétron. Ele pode se comportar como onda ou como partícula. E o que define isso? A situação ali onde ele vai ser. Mas se eu ali agir e quiser ver, agir em cima dele, ele vai mudar o comportamento totalmente. Porque tem certas coisas que você tem que estudar os efeitos e não ficar procurando as causas em si. Quando os discípulos fizeram a pergunta para o Cristo: Senhor, quem pecou? Ele ou o pai dele? Ou os pais dele? Eles estavam ali procurando causa. E toda vez que a gente procura a causa, a gente não consegue achar o Criador, que é a causa primária de tudo. Mas a partir do momento que a gente começa a ver os efeitos, e quando a gente vê os efeitos, é ok, olha, era um cego que deixou de ser cego. Então você começa ali a ver quem é o responsável por esse efeito. E não quem é o responsável pela causa da cegueira, mas quem é o responsável por esse efeito da cura. A gente vai começar a encontrar respostas, que nesse caso é a do Cristo. Alguém quer comentar alguma coisa? Você falou que foi que aqueles 18 que haviam morrido não tinha como sentir, nem feito bem, nem feito mal. Agora esse cego é o mesmo de Joseph, que aparece aí Jesus fazendo isso, ele todos os dias ele ia no lago para tentar se curar. Aí eu não vou mas aí eles não deixaram, mas quer dizer, ele foi curado porque ele também lutou a própria cura dele. No que passa, não sei se você já assistiu The Chosen, passa passa do paralítico exatamente procurando a cura, né? Sim, e essa que você falou, exatamente, olha só, Jesus passa lodo no olho dele. E ao passar lodo no olho dele, ele fala assim: vá
e lave no tanque de Siloé. Nós não temos noção de distância, mas precisou da parte dele. Imagina alguém como cego ir até um tanque específico para lavar os olhos. É uma tarefa difícil. A gente não sabe, não é narrado nada se foi um discípulo levá-lo, provavelmente sim, né? Ou se alguém for acompanhá-lo, né? Provavelmente algum discípulo foi levá-lo até o tanque de Siloé para ele lavar, mas ele exigiu a caminhada, como foi bem colocado, Simone, foi levado a caminhada, desculpa, esqueci o nome. Denise. Foi levar até lá na questão, como a Denise trouxe, exigiu da pessoa fazer esse processo. E isso é diferente. Ajuda-te que o céu te ajudará. Exatamente. Ou seja, a fé dele também teve participação nisso, né? Com certeza. E a nossa forma de enxergar as coisas também, né? Porque hoje em dia a gente pode ter dois comportamentos e duas visões diferentes. A gente pode olhar as notícias e enxergar todas as tragédias, todas as dificuldades, as calamidades, todos os problemas que a gente quiser, ou a gente pode buscar, olhar quantos cegos estão voltando a ver com as cirurgias de catarata, com os implantes. A gente pode olhar quantos paralíticos estão voltando a andar com as próteses cada vez mais sofisticadas. Então é tudo uma escolha de qual ponto de vista você vai se apegar. Você vai se apegar no ponto de vista do caos ou você vai se apegar a esses milagres que, através da ciência, Jesus faz todos os dias? Quantos medicamentos a gente já tem, anestesia, quanta tecnologia a gente tem para evitar o sofrimento do ser humano. Isso é um milagre que a gente às vezes não valoriza, que a gente não imagina que por trás daquilo ali há um trabalho gigantesco da espiritualidade para que nós venhamos a desenvolver o que eles já têm lá no plano espiritual, à disposição deles. Então o milagre é todo dia. É uma questão da gente escolher se quer ver ou não. Mas aí os fariseus continuam então a pergunta para os pais daquele ex-cego. Esse é o vosso filho que vós dizeis que nasceu cego? Pois como vê agora? Seus pais responderam: o que nós sabemos é que este é o nosso filho e que ele nasceu cego. Mas não sabemos como ele agora vê, ou quem foi o que lhe abriu os olhos. Nós não sabemos também. Perguntai-lhe a ele mesmo, ele tem idade, que fale ele mesmo de si. Isto disseram os seus pais porque tinham medo dos judeus, que haviam conspirado a expulsar da sinagoga a todo aquele que confessasse o Cristo. E eu queria abrir um parênteses aqui para a gente analisar a idade desse rapaz. Quando fala que ele já tem idade, existem duas perspectivas. Ele pode ter idade no sentido religioso, que nesse caso ele seria maior de 13 anos de idade, que é quando os jovens passavam a ser responsáveis e a frequentar o templo, ou ele poderia ser maior de 20 anos, que é quando o jovem era convidado ou convocado a servir o exército. Então era realmente um rapaz muito novo, né? Ele estava entre essa faixa etária. Então, por isso é que seus pais responderam: ele tem idade, perguntai. Continuando aqui. Algum comentário? Quando os fariseus queriam pegar Jesus, na resposta dele, mas Jesus lia as mentes das pessoas. Jesus sabia o que estava pensando. Aí ele olhou para ele e falou: disse para Jesus, o senhor está curando no sábado. No sábado nada é feito. Ele falou assim: olha, mas você está procurando sujo do lado de fora? Você tem que pegar o sujo do lado de dentro, quer dizer, do prato, naquele momento. Então, é muito interessante como que ele capta o pensamento. Aí ele pensa assim, entre aspas, eu estou querendo fazer uma pegadinha para mim, mas não vou conseguir fazer. Né? Verdade. Qual é o seu nome? Neuza. Neuza, você
trouxe uma coisa importante. Primeiro, Jesus conseguia verificar essas marcações de tentativa de pegá-lo. E ele sempre transformava aquilo num novo momento de aprendizado. Não há crítica de Jesus aos pobres, aos cobradores de impostos, aos pecadores, às prostitutas. A gente não vê nenhuma crítica a essas pessoas que estariam, de certo modo, em algumas situações no pecado. Para o judeu, o pecado era aquela pessoa que não conseguia manter ali os padrões estabelecidos na Torá, de lei, às vezes até daqueles de pureza. E aí a gente percebe o seguinte: o único grupo que Jesus criticou foram os fariseus. Dos grupos que nós observamos lá, dos quatro grupos maiores de religiosos, nós temos os saduceus, que seguiam Sadoc, né, um rabi chamado Sadoc. Os saduceus só estudavam os 5 livros de Moisés, o Pentateuco de Moisés. Nós tínhamos os fariseus, que era a maioria, que eram aqueles preocupados com a forma, exatamente o exterior e não o interior. E era onde era a crítica do Cristo, da questão de ser hipócritas nesse sentido. Nós tínhamos também os zelotes, que é aqueles que iam acreditar e resolver a coisa na espada, iam expulsar os romanos da espada, como já tinha acontecido mais no passado com os macabeus, etc., que tinham expulsado também os invasores, né? Foram, como falo, aquela turma que, como falo, o herdeiro de Alexandre o Grande. Faltou os essênios, que eram os mais espiritualizados, que quando viram aquela dominação romana foram morar mais nas montanhas, nas minas, na região mais afastada, porque não queriam ali se submeter àquela mudança na sua fé. Eles eram firmes na sua fé. Acho que eu falei os 4 grupos, né? Então o que acontece? A crítica do Cristo era os fariseus, que eram o maior grupo. Por quê? Porque era aquele grupo que tinha o maior status financeiro, era o grupo que tinha as maiores vivências de guiar o povo, mas preso nas questões do exterior, em vez de observar o que foi feito. Olha, não pode fazer milagre no sábado, mas uma pessoa começou a ver. O paralítico também foi, como lembrou da questão deles, foi também curado no sábado. Ele foi curado, o cego foi curado no sábado. Então mostra o seguinte: você acha que para quem está sofrendo 24 horas faz uma diferença muito grande? Tornaram, pois, a chamar ao homem que fora cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele lhes respondeu: se é pecador eu não sei. O que sei é que, sendo eu antes cego, agora vejo. Observa só a linha de raciocínio desses ex-cegos. Isso. Agora a gente vai prestar bastante atenção naquilo que o cego responde. Perguntaram-lhe, pois, que é o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vos disse, e vós já o ouvistes. Por que quereis ouvir de novo? Quereis porventura fazer-vos também seus discípulos? Então aqui ele chama a atenção que ele já havia falado que existem coisas que a gente escuta, mas a gente não quer escutar, ou a gente finge que não escutou, porque nós não queremos acreditar. E ele está aqui questionando diretamente os fariseus com toda essa coragem, né? Ainda pergunta se eles também queriam ser discípulos de Jesus, né? Maldizendo, ou seja, os fariseus maldizendo aquele rapaz, lhe disseram: discípulo dele sejas tu, que nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Então aqui colocando mais uma vez a figura de Jesus em xeque. Quem seria aquele pregador? E aí o rapaz vem responder de uma forma brilhante.
Aquele homem respondeu-lhes: por certo, é coisa admirável que vós não saibais de onde ele seja, e que ele me abrisse os olhos. E nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém lhe dá culto e faz a sua vontade, a este Deus escuta. Desde há muito, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E essa é uma informação importante. Durante toda a história do povo judeu, que está registrado no Antigo Testamento, nunca antes um cego de nascença havia recuperado a visão. Alguns que haviam ficado cegos no decorrer da vida até conseguiram a cura, voltar a enxergar, mas jamais aquele que havia sido cego de nascença tinha voltado a ver. E ali nós não sabemos se esse cego de nascença, ele poderia ser que ele sequer tivesse a órbita. A gente não sabia como era a construção ali daquele campo visual que ele não tinha. E ele, conhecedor, é interessante, né? Porque para ele dar essa informação, ele devia conhecer a história do povo, o Antigo Testamento. Então, provavelmente, os seus pais o educaram lendo para ele ou contando para ele essas histórias do Antigo Testamento, para ele afirmar com essa propriedade que de que há mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Então, se este não fosse de Deus, não poderia obrar coisa alguma. Responderam-lhes eles: desde o ventre de tua mãe és todo pecado, e és tu que nos queres ensinar? E lançaram-no para fora. Só lembrar que aqui os fariseus tinham a visão de que se nasceu cego é porque é pecador. E Jesus veio quebrar exatamente isso. Ele não é cego, nem ele, nem os pais dele cometeram o pecado. E aí, cadê que observar um fato que ela não comentou agora? Que esse pai deles também pode significar genética. Poderia ser genética que ele importou dos pais na questão no momento da concepção ali. A genética dele poderia ter trazido alguma carga dos pais. Não. Era uma situação que era para todos nós estamos aprendendo. Nós estamos discutindo um fato que aconteceu 2000 anos atrás e estamos aprendendo com ele até hoje. Então, a gente vendo a postura desse rapaz, a gente consegue entender o que é um espírito missionário que reencarna na Terra para realmente mostrar a obra de Deus, a coragem de que esse rapaz se veste. Porque o fato de ser expulso da sinagoga, para a gente pode parecer uma coisa simples, trivial, mas para eles era uma situação muito complicada. Porque aquele que era expulso, ele era afastado do convívio de toda a sociedade. Então ele não encontrava trabalho, ele não encontrava formas de subsistência, ninguém queria se relacionar com eles. Então ele enfrentou uma situação que poderia ferir os interesses pessoais. A gente se coloca no lugar, será que nós, com todo o conhecimento que nós temos, a gente teria coragem de colocar em risco a nossa reputação, de colocar em risco a nossa imagem diante de toda uma sociedade, para a gente defender uma posição, um ideal, aquilo que a gente acredita? Esse rapaz teve essa coragem, ele enfrentou esse risco de perder tudo o que era mais sagrado naquela época, porque você dependia da sua reputação para tudo, inclusive para sobreviver. Então Jesus ouviu dizer que o tinham lançado fora do sinédrio, e havendo-o encontrado, disse-lhe: tu crês no Filho de Deus? E a gente tem que lembrar que o rapaz ainda não tinha visto o rosto de Jesus até esse momento. Respondeu-lhe ele: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Disse-lhe Jesus: já o viste, e é o mesmo que fala contigo. Olha a resposta interessante de Jesus. Como o rapaz já o tinha visto? Se ele era cego, se ele foi ser curado lá no tanque, ele voltou a enxergar e Jesus não estava.
Como? Aqui é uma visão do coração. Ele já tinha isso. O coração já tinha adquirido esse poder. A alma dele já tinha adquirido esse poder de enxergar o Cristo. Muito mais do que aqueles que realmente tinham a visão física e não queriam ver. Então ele disse: eu creio, Senhor. E prostrando-se, o adorou. Jesus lhe disse: eu vim a este mundo a exercitar um juízo, a fim de os que não veem vejam, e os que veem se façam cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram: logo nós também somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como vós mesmo dizeis, nós vemos, aí persiste o vosso pecado. Então, gente, nosso horário já deu, né? E nós vamos finalizar o estudo aqui, mas gostaríamos de saber se ficou claro ou se tem alguma dúvida, alguma pergunta para ser feita. O que nós, espíritas, não podemos esquecer é que Deus tem caminhos que nós não conseguimos sondar. E dessa forma, vamos ser consolador em toda doutrina que levar, e não cobrador, porque é isso que o Cristo espera de nós. Quando alguém chegar com alguma história, foi por causa disso que aconteceu isso com você. Não. Meu irmão, vamos orar e pedir a Deus para que Ele possa trazer paz diante dessa dor que você está sofrendo. E aí sim, nós vamos consolar aquela pessoa. Se ela tiver curiosidade, ela vai perguntar algo sobre a visão espírita, mas não esquecer de falar: olha, mas Deus acima de tudo é misericordioso, então vamos confiar. Hoje talvez você não saiba a resposta, mas no futuro você saberá. E confie. Isso que você passou vai ser importante para fazer você ser mais ligado ao Pai do que você imagina. Aí uma resposta de consolo. Então vou passar para a Catarina fazer as últimas considerações, né? Se alguém quiser fazer um comentário, fique à vontade. A gente tem que lembrar que é muita responsabilidade afirmar algo a respeito do passado das pessoas. Mesmo que a gente tenha alguma informação que a gente tenha recebido por via mediúnica, a gente nunca consegue entender e enxergar a vida toda, a trajetória toda daquele espírito para afirmar que isto é causado por causa daquilo do passado. Então, que a gente possa ter sempre isso em mente, que o fato da gente, às vezes, até saber a causa ou sentir que a causa dos males que nós estamos passando tem relação com a vida passada, a gente tem que se concentrar no nosso presente, buscando dia a dia viver da melhor forma possível. Porque muitas coisas que às vezes a gente pensa que são consequências do nosso passado, na verdade são consequências de escolhas que a gente está fazendo agora. Então que a gente possa viver com atenção e vigilância no presente. Que o passado já foi e ninguém pode mudar, né? Mas o presente e o futuro estão aí nas nossas mãos para que a gente possa construir da forma mais bela e mais digna possível. Então, para todos, muito obrigada pela oportunidade, pela atenção no estudo. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós e dilatar a nossa visão espiritual, que nosso coração possa se abrir dia a dia para essa mensagem do Cristo. Boa noite para todos, fiquem com Deus. Se Deus quiser, possamos estar aqui mais algumas vezes na presença